A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o parecer favorável àquele projeto que concede o título de cidadão honorário do Paraná ao ex-presidente Bolsonaro. A proposta foi assinada pelos deputados Ricardo Arruda, do PL, Gilberto Ribeiro, PL, Delegado Jacovóis, PL, Gilson de Souza, PL e Marcel Miqueleto, do PSD. Na justificativa, os parlamentares alegam que o Bolsonaro teve 62,4% dos votos nas eleições de 2022 entre os paranaenses e que continuaria tendo aí o apoio da maioria da população do estado. Fernando Tupan, qual o trâmite que se segue agora? Isso vai para o plenário? Vai para o plenário, Paulo Caetano, está decidido e pelo que eu notei ontem, assim, entre os parlamentares, vai ser aprovado sem problema nenhum. O que acontece, por exemplo, quando você envia um projeto de cidadania honorária? Dificilmente vai ser negado. Aqui na Câmara Municipal de Curitiba, por exemplo, apenas um título de cidadão honorário foi negado porque o vereador esqueceu de colocar in memória, que quer dizer que a pessoa já tinha morrido. Então, eles negaram pelo termo técnico. E lá na Assembleia, até o líder, Hussein Bacri, já falou que em título de cidadão honorário, ele que chega no plenário, ele volta tudo. Por quê? Porque tudo que precisava para que ele recebesse o título, por exemplo, é constitucional ele receber isso? Sim, é constitucional. Então, ele pode receber. Ele, por exemplo, há uns anos passados, o Luiz Inácio Lula da Silva ganhou título de cidadão honorário aqui em Curitiba e até estourarem aquelas coisas da Lava Jato que revelou a corrupção no governo PT, do Lula e da Dilma, ele não tinha recebido e vereadores tentaram articular para derrubar o título de cidadão honorário dele e não aconteceu nada. Então, Paulo Caetano, tudo pode quando é título de cidadão honorário, inclusive eu, você, nos tornarmos cidadão honorário de estados como São Paulo. Paulo Caetano. Vai, Pamela, eu vou garantir a palavra, vai. Voltando, né? Eu penso que o título, né, de cidadão honorário existe e é para ser aí oferecido a determinadas pessoas. E o Bolsonaro, eu penso que ele vai mais receber esse título, não tanto como político, vamos por porque fez uma votação e tudo mais, mas pelo que ele representou para o estado do Paraná. Eu penso que como presidente, ele deve ter sido, né, o nosso líder aí nacional que certamente mais visitou o Paraná. Eu nunca vi um presidente visitar tanto, né, assim, o estado do Paraná, por exemplo. E trouxe recursos importantes, até estava vendo essa semana como está ficando, né, linda, já foi concluída aquela ponte ali entre Foz e o Paraguai, a nova ponte. Então ele trouxe muitos recursos, veio para o Paraná muitas vezes. Tem também, né, um público voltado aí, como o Rigon disse, a ideologia, né, do Bolsonaro, que é a direita. Então, eu penso o seguinte, esse título existe, ele é para ser dado, uma vez que os parlamentares propõem isso e não vejo a população se opor contra, porque, assim, não vi protesto contra isso, não vi grandes movimentações contra a concessão aí desse título. Então, ele faz jus a receber. Penso que o próprio ambiente fala por si. Vamos lá, Naman, quero te ouvir sobre a honraria, título de cidadão honorário para o Bolsonaro aqui no estado. Até alguns anos atrás, o cidadão honorário de uma cidade ou do estado era gente que prestava serviço fora do ambiente político, de um modo geral, né? Gente que prestava um serviço à sociedade. Depois, os próprios políticos foram descobrindo que se eles atrelassem a imagem deles a um voto, a criação desse, ou dado a uma determinada pessoa, poderia carregar votos para eles. Então, eu acho que o que está sendo feito nos últimos anos é isso. Tem alguém com um certo destaque em alguma área, e entre eles um político, um ex-presidente. Aí essas pessoas querem carregar votos que seriam desse presidente para trazer para a candidatura deles. Agora é o fulano de tal. Então, para mim, isso aí não tem o menor significado, o menor sentido
O próprio presidente, se ele fosse assim um cara bacana mesmo, né? Ele diria para os olha, não precisa isso, eu tenho os votos aí, já está tudo certo. E se eu voltar a ser candidato, vou me candidatar, vou concorrer e tal, e pronto, não há necessidade disso. Eu acho isso deveria ser restrito a não políticos. Aí eu concordaria, né? Pessoas que prestaram serviço à sociedade, uma pessoa importante que não é ligado a essa área de votação, de político, dessas campanhas de marketing. Para mim é mais uma vez esse marketing enganador aí das pessoas. Aí são políticos querendo carregar votos que foram do Bolsonaro para eles. Essa é a questão.